É com muito prazer e alegria que cumprimento aos queridos telespectadores com a santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que estamos diante de uma situação terrível no que diz respeito a esta pandemia que tem assolado o mundo todo. Eu desejo esclarecer algumas coisas para chamada de atenção das pessoas santas, das pessoas que são crentes e também dos ímpios, que ambos precisam estar prevenidos com a situação do presente. Aos crentes que aconselhamos que sejam mais crentes, e aos que não são crentes, a que procure depressa abrigar-se na sombra ou debaixo da mão potente do Senhor, para se livrar desta terrível pandemia que tem assolado a terra. E devo dizer de mão que esta pandemia, esta coisa que tem maltratado a humanidade, faz parte já do que está registrado no livro de Apocalipse, quando se fala das últimas coisas que hão de acontecer no mundo. Ele fez uma descrição certíssima, uma importante com referência à verdade dos justos e à impiedade dos ímpios. Querido, devido à minha pequena instrução, quero fazer uso do Salmo de primeiro, desde o princípio ao fim, quando fala com referência aos ímpios e faz referência também aos crentes, aos homens fiéis que servem a Deus piamente. O Salmo 1 diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então diz o Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Não são assim os ímpios? Pois são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É baseado nesta palavra e o que está também lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 17 e 18, quando a palavra diz da seguinte maneira: 4, 17 e 18. Diz a palavra: mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem naquilo em que tropeça. Então, meus queridos, aqui está a base da mensagem que eu desejo transmitir. Mensagem de última hora. Não é uma mensagem para ofender este ou aquele, não, mas é uma santa advertência. E assim estarei sanando a minha responsabilidade como mensageiro de Deus e assim, ao mesmo tempo, prevenindo aos crentes que sejam mais crentes e os que não são crentes. Ter misericórdia de si mesmo. Zelar, procurar depressa zelar pelas almas que não pode ir para o precipício eterno, mas sim para ser participante do gozo eterno com aqueles que desde agora já estão preparados e prontos para tal. Então, repito aqui a palavra. Salomão, dotado de sabedoria provinda de Deus, ele faz uma descrição certíssima, importante, correta e verdadeira dos justos e dos ímpios. Queridos, devido à minha pequena instrução, quero fazer uso do Salmo primeiro, como já tem acontecido, quando diz da felicidade ou da bem-aventurança do varão que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, declara o salmista quando, na sua incumbência, não só de governo, mas como também de um servo de Deus, mostrar para as pessoas o caminho certo. Mostra aqui nesta palavra que aquele que serve a Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, não é? E agora faz uma comparação da beleza da sua vida, pois será como uma árvore plantada na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na realidade, o cristão, o verdadeiro crente, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele não está entretido com este mundo infectado pelas misérias de pecado, e agora também esta terrível provação da pandemia. Então, eu não estou aqui fazendo uma exortação, condenando ninguém, mas como servo de Deus, como um mensageiro, por que não dizer, como um profeta de Deus, mostrando o que está para acontecer brevemente. E feliz e bem-aventurado é aquele que desde agora atenta-se para a voz do Senhor, quando ele disse, clama a mim, eu te responderei. Já discorri um pouquinho sobre a felicidade do justo, mas também da infidelidade do ímpio. Então, vamos à descrição feita por Salomão dos justos. Então, está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, mas a vereda dos justos é como o raiar da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Visto que estou com 91 anos de idade e com 58 anos de ministério, já tive a oportunidade nas madrugadas, correndo para a casa do Senhor e ver o romper do dia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Primeiramente aparecem os raios solares. O céu, às vezes com nuvens niveladas, ao receber o primeiro raiar da aurora, aparecem-se alvas
e vai se amarelando, dando aquele palco maravilhoso, aquela coisa linda, linda. Então, que comparação maravilhosa. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vamos considerar que é lindo, é maravilhoso, é estupendo, é vislumbrante, é entusiasta o romper da aurora. Assim, acontece com as pessoas que mergulhado nas trevas do pecado, vence. Ele aparece para ele o sol da justiça. Que coisa importante! Aqui ele recebe a mudança de vida. Para dar ênfase à palavra, lembro-me do hino de nossa harpa cristã, que diz assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vindo ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Costumo dizer que faca, porrete, cadeia não conserta o homem, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ele, como luz do mundo, ilumina aquele coração e a vida é completamente mudada. Então, meus prezados, é linda, é maravilhosa. Então eu digo, não estou fazendo uma exortação, não estou chamando a atenção, bravo, não, mas como um homem de Deus, aleluia, atentando para que seja observada a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao arrependimento. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que diferença os ímpios, quando o verso 18 diz assim que é o caminho dos ímpios, é como a escuridão. Também nas minhas caminhadas, enfrentando noites negras, sem luar, noite chuvosa, indo para a casa de Deus visitar os crentes, eu pude enfrentar e observar que quão terrível é a negridão da noite. Assim é a vida do homem ímpio. Então, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece naquilo que tropeça. Bendito seja Deus. Em lugares desertos, como está o mundo, triste, embrenhado nas trevas. A necessidade que sinta, a necessidade da luz. Faz-me lembrar de um acontecimento. Eu estava na igreja de Paracatu, dirigindo aquela igreja. Tinha uma congregação à distância de 107 quilômetros. Caminhei de bicicleta para fazer um casamento. Fiz o casamento e quando eu terminava a cerimônia do casamento, alguém chegou perto de mim e disse: volta para Paracatu depressa, que sua filha está às portas da morte. Peguei a bicicleta, pensa bem, 107 quilômetros. Peguei a bicicleta, viajei de noite. E era terrível contemplar a escuridade diante da gente. Então, o que acontecia? Para que a viagem podia se processar, eu aproveitava os relâmpagos para poder ver o caminho e caminhar. Mas, felizmente, amanheci o dia em Paracatu. Mas ali já cheguei, achei a menina melhor, porque a igreja reuniu,
orou e Jesus atentou para a oração. Então, meus queridos, ouça bem, não é fazer julgamento, não é observar a sua vida, mas dar um conselho para alerta. Veja, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece naquilo em que tropeça. Então, em lugares desertos como está este mundo, como triste é contemplar a escuridade. Mas a Bíblia Sagrada diz que o adversário de Deus e nosso, ele tem feito isto, ele tem escurecido a mente das pessoas para que não creiam o Evangelho. Mas já digo, olha, é tempo voltar-se para Deus, é tempo de estar com Deus, pois esse acontecimento já faz parte das palavras dos Apocalipses, quando ali fala que o mundo vai de mal a pior, coisas piores do que a pandemia, vem aí. E quero aproveitar a oportunidade também para fazer um alerta à igreja no que diz respeito à firmeza, no que diz respeito à sinceridade, no que diz respeito ao ser santo, no que diz respeito a servir a Deus. É tempo de firmeza, é tempo de estarmos alertos, porque o tempo do fim da igreja na terra está findando. Eu quero subir com a igreja ao encontro do Senhor, porque o mundo é horroroso e ele vai ficar cada vez pior. Esta é a palavra que desejo deixar para todos nesta oportunidade. Que todos sejam abençoados por Deus e alcançados pelo conselho da mensagem e venha para Deus. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão e a cidade